E aí pessoal, tudo bem? Todos numa boa? Bom dia, boa tarde, boa noite, álcool, gel e máscara. Vamos dar sequência na nossa dinâmica aqui do conteúdo, né pessoal? Que é tempo de pandemia, né? A gente tem que se virar de um lado, mas também tem que dar um jeito do outro lado, né? Então, aqui ó, a gente estava falando sobre climatologia, dinâmicas atmosféricas, essa é a nossa terceira aula. Essa aula, pessoal, eu vou dividir ela em duas partes, tá? Eu vou postar tudo juntinho lá depois, mas vão ser duas partes separadas. E eu continuo sendo Pedro Saldanha Frente, professor de Geografia de vocês, tá bom? Bom, o que nós vamos trabalhar nessa aula, nessa primeira parte, na verdade? Os climas do Brasil. Então a gente olhou os fatores do clima, a gente olhou os elementos do tempo atmosférico e agora vamos ver como é que isso se mistura dentro da dinâmica brasileira, dentro do território brasileiro, melhor dizendo, a partir dos climas, dos tipos climáticos brasileiros. Só que aí para isso sempre é importante recordar, porque afinal de contas, como diz o ditado, recordar é viver. Então, quais são os fatores climáticos que atuam no território nacional? São vários, tudo atua ao mesmo tempo, mas algumas coisas são importantes de serem destacadas. Primeira coisa aqui, ó, o Brasil está na zona intertropical, a maior parte dele. Então, o Brasil ele vai estar majoritariamente dentro da zona de climas mais quentes, intertropical, entre os trópicos. Lembra, inclusive, que nós somos cortados pelo trópico de Capricórnio e nós somos cortados também pela linha do Equador. Aqui também um ponto importante que a gente já comentou é que o Brasil ele apresenta baixas altitudes, então nosso relevo é muito antigo, já foi bastante desgastado, a gente não tem dobramento moderno, choque de placa tectônica no nosso território, então isso faz com que a nossa altitude seja, na média, mais baixa um pouco, isso também é um fator importante. E aí quando a gente olha as isotermas, que a gente já falou na aula de cartografia, iso, linha, né, que vai mostrar uma característica semelhante para alguma coisa, terma, temperatura, a gente vai perceber que de fato as temperaturas mais elevadas estão aqui entre o trópico de Capricórnio e próximo da linha do Equador, mas a gente vai ter aqui áreas que vão ser mais frias. Não vão ser exatamente frias, mas vão ser mais frias, ou vão ser menos quentes. Por que disso? Especialmente na região sudeste do Brasil, aqui próximo do trópico, ó, percebam que a gente vai ter altitudes mais elevadas associados ao escudo brasileiro. Então a gente vai ter aqui altitudes um pouco mais altas. E essas maiores altitudes geram, ó, percebam aqui, um movimento em direção ao norte da isolinha de 20 graus Celsius. Se a gente fosse pensar sem altitude, a gente teria uma linha praticamente reta aqui. Mas como a gente tem uma questão de maior altitude, a gente percebe que essa isolinha ela avança em direção ao norte. Poderia parecer contraditório, mas como a gente sabe que aqui no sudeste, especialmente, a gente tem maiores altitudes, isso se explica. E além disso, a gente vai ter uma parte do Brasil aqui, uma partezinha de São Paulo, quase todo o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que vão estar ao sul do Trópico de Capricórnio. Então aqui a gente vai ter uma região subtropical. A maior parte do Brasil é tropical, mas uma partezinha é subtropical. Isso é importante, tá? Além disso, galera, o Brasil ele é muito grande no sentido norte-sul e ele também é muito grande no sentido leste-oeste. Ele apresenta uma variedade de paisagens no seu território. Então, a gente vai ter nessa característica de grande no sentido leste-oeste, uma área mais litorânea que vai ser influenciada pela maritimidade e uma área mais para o interiorzão aqui que vai ser influenciada pela continentalidade. Percebam só um detalhe importante, a região mais afastada do oceano, que está aqui na região norte, ela deveria ser, pensando pela lógica mais simplista, ela deveria ser uma região mais seca, porque ela está mais afastada do oceano. Mas lembrem que aqui a gente tem a floresta amazônica. E aí, como a gente tem a floresta amazônica, a gente tem bilhões de árvores jogando bilhões de toneladas de água na atmosfera todos os dias, isso faz com que, até o contrário, essa seja uma das regiões mais úmidas do país.
Então a gente vai ter aqui a questão dos ventos alísios, que vão trazer umidade para essa região, somado à questão da floresta amazônica, que vai ser uma verdadeira fábrica de umidade atmosférica. Ok? E aí, a gente vai ter também que lembrar da atuação das massas de ar, que eu até já comentei com vocês, mas agora nós vamos aprofundar com um pouquinho mais de detalhes. Massas de ar, lembrem, são grandes quantidades de ar que se deslocam pelo território, carregando a sua característica de origem, a característica do lugar que ela se formou. E aí, quando a gente para olhar no Brasil, no verão, a gente vai ter 4 grandes massas de ar atuando no nosso território. Num primeiro momento, a gente vai olhar aqui, ó, a massa equatorial atlântica. Equador é quente, Atlântico, úmido. Então a massa equatorial atlântica ela é quente e úmida. Ela vai pegar essa umidade do Oceano Atlântico e vai jogar para dentro do território brasileiro. Especialmente aqui na região norte do Brasil. Beleza? A gente vai ter também, pessoal, a massa tropical atlântica. Massa tropical atlântica, tropical quente, atlântica úmida. Então ela também vai ser quente e úmida, ela vai pegar a umidade aqui do Oceano Atlântico e vai jogar aqui para o interior do território brasileiro, especialmente região sul, região sudeste e região nordeste. Além disso, a gente vai ter a massa tropical continental. Massa tropical continental, ela é quente porque ela é tropical e ela é seca porque ela é continental. Essa massa vai atuar essencialmente influenciando a região centro-oeste, especialmente no inverno. Ok? E aí depois a gente vai ter a massa equatorial continental. E aí antes de mostrar para vocês eu pergunto, massa equatorial continental, quais são as características dessa massa de ar? Se ela é equatorial, ela é quente. E cuidado, ó, galera. A lógica nos diria que como ela é continental, ela é seca. Mas lembra o que a gente acabou de falar? Ela é continental, mas ela está se formando sobre a região da floresta amazônica. Então, apesar dela ser continental, ela é uma massa úmida. Então, a massa equatorial continental, ela é uma massa quente e úmida, graças à floresta amazônica. Aquela dinâmica que a gente já conversou, né? Da umidade que vai bater nos Andes, vai voltar em direção ao sudeste, ao centro-oeste e ao sul, tá? Só que no inverno, pessoal, a coisa muda um pouco de figura. Porque no inverno, como o Sol se desloca em direção ao hemisfério norte, as massas de ar também se deslocam junto com o equador climático. E aí, uma massa polar vai conseguir invadir o território brasileiro. Ela vai ter força no inverno para entrar no território brasileiro, que vai ser a massa polar atlântica. Adivinha aí, pessoal? Se ela é polar, ela vai ser fria. Se ela é atlântica, ela vai ser úmida. Essa massa polar atlântica atuando especialmente no inverno no território brasileiro vai trazer as famosas frentes frias, as massas de ar polar. E essa massa de ar, quando ela entra no território brasileiro, ela pode seguir 3 principais caminhos. O primeiro caminho que essa massa de ar ela pode seguir vai ser simplesmente em direção ao norte, que é o mais normal da gente observar. Quando ela segue em direção ao norte, numa linha, entre aspas, reta, ela vai passar pelo sul, depois chegar no sudeste. E aí aqui a gente vai ter a formação das grandes frentes frias no território brasileiro, e no sul e no sudeste, nas áreas mais altas em especial, ela vai formar geada e às vezes até a formação de neve na serra, que a gente chama de serra, mas na verdade é planalto, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Ela pode também, pessoal, seguir um caminho pelo oceano, pelo litoral. E aí essa massa, ao seguir pelo litoral, ela pode chegar inclusive a influenciar o litoral nordestino. E aí ela vai gerar chuva frontal no Nordeste. Mais pra frente eu vou falar sobre a chuva frontal, não se preocupem. Mas agora lembrem que é a chuva frontal no Nordeste, que é o encontro da massa de ar quente com a massa de ar fria, causando chuva. A gente vai ter também uma possibilidade menos comum, mas que acontece, dela ir pelo interior do continente. Quando ela segue esse caminho do interior do continente, ela gera o que a gente chama de friagem.
Então, sim, pode acontecer da massa polar chegar até a região amazônica, gerando friagem. E a temperatura aqui na média está ali na casa dos 30 graus, ela pode chegar a cair aí para a casa dos 15 graus Celsius. Porque essa massa polar seguiu o corredor aqui que tem no meio do continente e veio parar na Amazônia. Então, friagem na Amazônia pode acontecer graças à massa de ar polar atlântica. Certo? E aí, a partir disso, a gente chega, então, nos 6 grandes domínios climáticos que a gente vai ter no território brasileiro. Então, dessa mistura de coisas todas, a gente vai ter 6 áreas com características mais ou menos homogêneas internamente. E aí, pessoal, para a gente trabalhar isso, tem uma coisa muito importante de vocês entenderem, que é a leitura do climograma. Climograma é esse gráfico aqui. Climograma é um gráfico que vai mostrar as características climáticas para a gente. O climograma ele vai apresentar 3 variáveis, 2 climáticas e uma temporal. Então, 3 variáveis. Primeira variável importante, ele vai apresentar para a gente a quantidade de chuva em milímetros. Vai apresentar para a gente, segunda variável, a temperatura média. A temperatura média é em graus Celsius. Percebam que de um lado do gráfico vai estar a umidade, do outro lado do gráfico vai estar a temperatura. Não importa qual dos lados. Aí vocês têm que olhar aqui a variável, tá bom? Tanto faz. Além disso, vai ter também aqui a variação dos meses ao longo do ano. Então, a terceira coisa que ele vai apresentar para a gente é a época do ano. Então, de janeiro até dezembro, os 12 meses. Como que a gente faz a leitura desse gráfico? A gente vai ter colunas no gráfico. Essas colunas que estão aqui no gráfico, elas vão representar para a gente a umidade, a precipitação ao longo do ano nos meses. Então, por exemplo, vamos pegar janeiro aqui, ó. Tá vendo essa coluna de janeiro? Ela está aproximadamente aqui no 250. Isso significa que em Uauapé, lá no Amazonas, a gente vai ter aproximadamente 250 milímetros de chuva no mês de janeiro. Se a gente for pegar aqui o mês mais seco, ó, vai ser em outubro. Em outubro, traz a coluna aqui para o gráfico, para a parte da variável umidade. Em outubro, mês mais seco, porque a coluna é mais baixa, vai chover aproximadamente 125 milímetros em um mês. Então, olhando as colunas, comparando aqui com o gráfico de chuva, a gente vai chegar na quantidade de chuva por mês, aproximadamente. E aí, existe uma linha também no gráfico. E essa linha, ela é a temperatura. Se eu quero saber a temperatura, eu tenho que olhar aqui, ó, na variável temperatura. Então, coluna umidade, linha, temperatura. Quando eu olho, por exemplo, aqui em outubro, eu tenho que ver no mês de outubro onde está a linha. A linha está aqui. Qual é a temperatura no mês de outubro? Eu trago aqui para a variável temperatura. 26 graus Celsius. Então, a média de temperatura no mês de outubro, lá no Amazonas, nessa cidade do Amazonas, é de 26 graus Celsius. O mês mais frio está aqui, ó, onde a linha está mais baixa. Aqui. Aqui a gente vai ter qual mês? Vamos ver. Julho. Julho, mês mais frio. Mais frio não, né? Vai. O mês menos quente. Vamos trazer aqui para a temperatura. 24 graus e meio. Então, eu sei que no mês de julho fez uma temperatura de 24 graus e meio na média. Então, linha, comparo com a temperatura em graus Celsius. Coluna, comparo com a quantidade de chuva em milímetros ao longo dos meses. Beleza? O que a gente consegue perceber aqui? A temperatura ela é alta o ano todo e a quantidade de chuva ela varia um pouco, mas ela também é uma grande quantidade de chuva ao longo do ano. Isso é característica do clima equatorial. O clima equatorial ele vai ter temperaturas altas e muita chuva ao longo do ano todo, sem grandes problemas aqui. A gente vai ter a atuação da massa equatorial continental e da massa equatorial atlântica. Linha do Equador, clima equatorial, região norte do Brasil. A gente vai ter aqui, ó, a presença da floresta amazônica com seus grandes rios. Beleza? Outro clima importante, tropical típico.
que também ocupa uma vasta área do território brasileiro. Aqui a gente vai ter principalmente a região centro-oeste, não só, mas principalmente a região centro-oeste. Clima equatorial, essencialmente a região norte. Aqui, o que a gente percebe também? Uma pequena variação de temperatura, varia um pouco mais do que variava na região equatorial, mas principalmente a gente vai perceber uma grande variação das chuvas. Aí aquilo que a gente conversou já várias vezes. Não confundam, porque aí no Tocantins a gente vai ter um grande calor ao longo do ano todo, temperaturas sempre altas, mas o clima ele se dá principalmente pela variação de chuva. Então a gente vai ter uma época seca no inverno e a gente vai ter o verão chuvoso. Aqui é o caso de Lusiânia, em Goiás, mas a essência é basicamente a mesma. Aqui, pessoal, temperatura quente o ano todo também. Não é tão quente quanto era antes no equatorial, mas ela ainda segue quente, tá? Com uma grande amplitude térmica diária no inverno, porque vai ser mais seco. A gente vai ter uma precipitação alta ao longo do ano, mas essa precipitação ela vai ser concentrada no verão. Não chove tanto quanto no equatorial e ela vai ser concentrada no verão. Aqui a gente vai ter a massa tropical continental atuando no inverno, para gerar essas baixas chuvas no inverno, e a massa equatorial continental atuando no verão, trazendo a chuva da Amazônia para a região centro-oeste no verão, tá? Não só para o centro-oeste, mas principalmente, tá? E aí a gente vai ter a presença da vegetação típica do cerrado. Cerrado, pessoal, é uma vegetação muito adaptada a essa variação de chuvas. Então a gente vai ter uma vegetação adaptada para falta de chuva no inverno e para bastante chuva no verão. Cerrado. Aqui, pessoal, clima tropical úmido. É uma variação do tropical, mas é uma variação do tropical que está mais perto do oceano. Como vai ser o tropical úmido, a gente vai ter aqui uma maior quantidade de chuvas. E aí perceba um detalhe, aqui ó, a gente está falando de Maceió, na Alagoas. Aqui a gente está falando do litoral nordestino. No inverno, quem é que chega até o litoral nordestino? A massa polar atlântica. Então a massa polar atlântica faz com que chova mais lá em Maceió no inverno. Variação de clima tropical, uma época mais seca e uma época mais chuvosa. Mas lá em Maceió, a época mais chuvosa vai ser o inverno. Mas na média, na maior parte dos casos, a época mais chuvosa vai ser o verão. Ok? E aí a gente vai ter também uma temperatura elevada aqui ao longo do ano todo. Percebam que aqui a temperatura ela vai ter essa variação bem acentuada no inverno, caindo mais a temperatura. Ok? Temperatura quente o ano todo, de novo, a gente está falando aqui de região próxima ao Equador, região intertropical. Precipitação alta, especialmente porque está perto do oceano. Atuação da massa tropical atlântica e da massa polar atlântica. As massas do Oceano Atlântico que vão jogar a umidade para o litoral, por isso que é o clima tropical úmido, por conta dessa característica de maritimidade. E aí a gente no Brasil vai ter uma vinculação desse clima com a Mata Atlântica, uma outra floresta bastante densa e exuberante, mas que ao longo da história brasileira foi praticamente toda aniquilada. A gente vai ter também o clima tropical de altitude. Pessoal, percebam, são 3 climas tropicais que a gente tem no Brasil, cada um deles tem a sua particularidade, mas o nome nos ajuda a entender. Clima tropical úmido, está perto do oceano, mais úmido. Clima tropical típico vai ter lá aquela característica de ser bem seco no inverno. E o clima tropical de altitude, como o nome já fala, está numa região mais alta. Se está numa região mais alta, a gente vai perceber que as temperaturas elas são mais baixas. Vai ter o inverno seco, o verão chuvoso e as temperaturas vão ser um pouco mais baixas. Especialmente no inverno, que as temperaturas ficam abaixo dos 14 graus. Aqui, ó, no inverno, temperatura abaixo dos 14 graus. No inverno, julho, pouca chuva. No verão, aqui, por exemplo, dezembro, muita chuva. Ok? E aí a gente vai ter, então, temperaturas um pouco mais baixas, mas com uma grande amplitude térmica anual. A temperatura varia bastante ao longo do ano, por conta dessa questão da altitude, certo? E da influência da massa de ar polar, que também vai chegar no inverno. A gente vai ter uma alta precipitação, bastante chuva ao longo do ano, mas concentrada no verão.
A gente vai ter a atuação da massa tropical atlântica, especialmente no verão, jogando a umidade do oceano para cá, para essa região. E no inverno, puxando as temperaturas mais para baixo, a gente vai ter a massa polar atlântica, porque aqui a gente está falando basicamente da região sudeste do Brasil. E a gente vai ter Mata Atlântica, mas também vai ter a presença de araucária, que é essa arvorezinha, um pinheiro brasileiro. Essa arvorezinha que tem os galhos para cima e tem um pomponzinho lá na ponta. Essa árvore aqui ela é um indicativo de baixas temperaturas. Então, a gente percebe a araucária, a gente sabe que pelo menos no inverno vai ser frio por conta dela. Mas é uma mistura com Mata Atlântica. A gente vai ter o semiárido, lá no interior do Nordeste. Percebam, característica do semiárido, baixa precipitação ao longo do ano todo. E temperaturas elevadas ao longo do ano todo, porque está relativamente próximo da linha do Equador também. Tá? Então, a gente vai ter aqui temperaturas quentes ao longo do ano, por conta da proximidade da linha do Equador, com elevada amplitude térmica diária, porque afinal de contas é seco, né? E quando é seco a temperatura acaba variando mais ao longo do dia. Precipitação baixa na média, especialmente comparando com o Brasil, né, que chove bastante. Mas na média abaixo dos 750 milímetros por por ano. E a gente vai ter aqui a atuação da massa equatorial continental e da massa equatorial atlântica, especialmente aqui no verão, transição aí para o outono, que a gente vai ter a massa equatorial atlântica jogando a umidade para o interior do Nordeste. E a gente vai ter como vegetação adaptada a essa baixíssima precipitação a caatinga, com seus cactos. E a gente vai ter, então, finalmente aqui no Brasil, o clima subtropical. O clima subtropical, como o nome já indica, ele está ao sul do trópico, basicamente região sul. Por estar ao sul do trópico, a gente vai ter o verão quente, mas o inverno vai ser frio, vai ser mais frio do que no tropical de altitude. E a gente vai ter as chuvas constantes ao longo do ano. Não chove tanto quanto nas regiões equatoriais, mas é uma chuva constante ao longo do ano. Percebam, sempre aqui nessa casa dos 100 milímetros por mês ao longo do ano todo. Tá bom? Temperatura amena. Não é muito quente, também não chega a fazer muito frio, não chega a nevar comumente, mas é uma temperatura aí um pouco mais fria do que a gente está acostumado no Brasil. Boa precipitação ao longo do ano todo, atuação da massa tropical atlântica, porque afinal de contas está perto ali do oceano, e especialmente no inverno, a massa polar atlântica. Mata de araucárias, nas regiões mais altas, naquela transição do sul em direção ao sudeste, no Planalto, e os campos na região mais ao sul, fronteira com o Uruguai, fronteira com a Argentina. Tanto mata de araucária quanto os campos adaptado à questão das temperaturas menores. Ok? Pessoal, essa primeira parte então fica por aqui. Até já já!